Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. Continuação da parte 1. Disposições Gerais. Título 2. Modalidades de vínculo e prestação de trabalho para o exercício de funções públicas. Artigo 11º. Continuidade do exercício de funções públicas. O exercício de funções ao abrigo de qualquer modalidade de vínculo de emprego público, em qualquer dos órgãos ou serviços a que a presente lei é aplicável, releva como exercício de funções públicas na carreira, na categoria ou na posição remuneratória, conforme os casos, quando os trabalhadores, mantendo aquele exercício de funções, mudem definitivamente de órgão ou serviço. Artigo 12º. Jurisdição competente. São da competência dos tribunais administrativos e fiscais os litígios emergentes do vínculo de emprego público. Título 3º. Fontes e participação na legislação do trabalho. Capítulo 1º. Fontes. Artigo 13º. Fontes específicas do contrato de trabalho em funções públicas. 1. O contrato de trabalho em funções públicas pode ser regulado por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, nos termos da presente lei. 2. São ainda atendíveis os usos, desde que não contrariem normas legais e de instrumentos de regulamentação coletiva e sejam conformes com princípios de boa-fé. 3. Os instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho convencionais são o acordo coletivo de trabalho, o acordo de adesão e a decisão de arbitragem voluntária. 4. O instrumento de regulamentação coletiva de trabalho não convencional é a decisão de arbitragem necessária. 5. São acordos coletivos de trabalho o acordo coletivo de carreira e o acordo coletivo de empregador público. 6. O acordo coletivo de carreira é a convenção coletiva aplicável no âmbito de uma carreira ou de um conjunto de carreiras, independentemente do órgão ou serviço onde o trabalhador exerça funções. 7. O acordo coletivo de empregador público é a convenção coletiva aplicável no âmbito do órgão ou serviço onde o trabalhador exerça funções. Artigo 14º. Articulação de acordos coletivos. 1. Os acordos coletivos de trabalho são articulados, devendo o acordo coletivo de carreira indicar as matérias que podem ser reguladas pelos acordos coletivos de empregador público. 2. Na falta de acordo coletivo de carreira ou da indicação referida no número anterior, o acordo coletivo de empregador público apenas pode regular as matérias relativas à segurança e saúde no trabalho e duração e organização do tempo de trabalho, excluindo as respeitantes a suplementos remuneratórios. Capítulo 2. Participação dos trabalhadores na legislação do trabalho. Artigo 15º. Direito de participação na elaboração da legislação do trabalho. 1. Os trabalhadores com vínculo de emprego público têm direito a participar na elaboração da legislação do trabalho, nos termos do presente capítulo. 2. Considera-se legislação do trabalho, para efeitos do disposto no número anterior, a legislação respeitante ao regime jurídico aplicável aos trabalhadores com vínculo de emprego público, nomeadamente nas seguintes matérias: a constituição, modificação e extinção do vínculo de emprego público. B. Recrutamento e seleção. C. Tempo de trabalho. D. Férias, faltas e licenças. E remuneração e outras prestações pecuniárias. F. Formação e aperfeiçoamento profissional. G. Segurança e saúde no trabalho. H. Regime disciplinar. I. Mobilidade. J. Avaliação do desempenho. K. Direitos coletivos. L. Regime de proteção social convergente. M. Ação social complementar. Artigo 16º. Exercício do direito de participação. 1. Qualquer projeto ou proposta de lei, projeto de decreto-lei ou projeto ou proposta de decreto regional relativo às matérias previstas no artigo anterior, só pode ser discutido e votado pela Assembleia da República, pelo Governo da República, pelas Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas e pelos Governos Regionais, depois de as comissões de trabalhadores e associações sindicais se terem podido pronunciar sobre eles. 2. Para efeitos do disposto no número anterior, é aplicável o disposto nos artigos 472º a 475º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei nº 7 de 2009, de 12 de fevereiro, na redação atual. Título 4. Segurança e saúde no trabalho. Artigo 16º-A. Disposição geral. Para efeitos do disposto na alínea L do número 1 do artigo 4º da presente lei,
O regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho, constante da Lei nº 102 de 2009, de 10 de setembro, é aplicável aos empregadores públicos com as especificidades previstas no presente título. Alterações. Alterado pelo artigo 7º do Decreto-Lei nº 53 de 2023, Diário da República nº 129 de 2023, série de 5 de julho de 2023, em vigor a partir de 6 de julho de 2023, produz efeitos a partir de 1º de maio de 2023. Aditado pelo artigo 3º da Lei nº 79 de 2019, Diário da República nº 167 de 2019, série de 2 de setembro de 2019, em vigor a partir de 1º de outubro de 2019. Artigo 16b. Conceito. Para efeitos de aplicação do disposto no presente título, entende-se por trabalhador, a pessoa singular que, a mediante remuneração, se obriga a prestar trabalho em funções públicas a um empregador público. B. Não sendo titular de um vínculo de emprego público, esteja inserida em ambiente de trabalho do empregador público, nomeadamente o estagiário cujo regime de estágio não colida com o regime ora previsto, o bolseiro e o prestador de serviços. Alterações. Aditado pelo artigo 3º da Lei nº 79 de 2019, Diário da República nº 167 de 2019, série de 2 de setembro de 2019, em vigor a partir de 1º de outubro de 2019. Artigo 16c. Informação ao Serviço de Segurança e Saúde no Trabalho. O empregador público deve comunicar ao Serviço de Segurança e de Saúde no Trabalho e aos trabalhadores com funções específicas no domínio da segurança e da saúde no trabalho o início de exercício de funções de todos os trabalhadores com vínculo de emprego público, incluindo os trabalhadores em situação de mobilidade ou de cedência de interesse público, e das pessoas que não sejam titulares de uma relação jurídica de emprego público, nomeadamente estagiários, bolseiros e prestadores de serviços. Alterações. Aditado pelo artigo 3º da Lei nº 79 de 2019, Diário da República nº 167 de 2019, série de 2 de setembro de 2019, em vigor a partir de 1º de outubro de 2019. Artigo 16d. Serviços comuns. 1. Sem prejuízo do disposto no artigo 82º da Lei nº 102 de 2009, de 10 de setembro, o empregador público pode recorrer a serviços comuns de segurança e saúde no trabalho partilhados entre os organismos integrantes de um ou vários ministérios com vista à otimização dos recursos, sendo aplicável o disposto no artigo 8º da Lei nº 4 de 2004, de 15 de janeiro. 2. O recurso a serviços comuns de segurança e saúde no trabalho não exonera o empregador público da responsabilidade prevista no artigo seguinte. Alterações. Aditado pelo artigo 3º da Lei nº 79 de 2019, Diário da República nº 167 de 2019, série de 2 de setembro de 2019, em vigor a partir de 1º de outubro de 2019. Artigo 16e. Sujeito responsável pela contraordenação. 1. O empregador público é responsável pelas contraordenações em matéria de segurança e saúde no trabalho, ainda que praticadas pelos seus trabalhadores no exercício das respectivas funções, sem prejuízo da responsabilidade cometida por lei a outros sujeitos. 2. À situação prevista no número anterior, não é aplicável o disposto no número 3 do artigo 551º do Código do Trabalho. 3. A entidade empregadora pública tem direito de regresso sobre o respectivo dirigente máximo, em caso de negligência grave ou dolo, que deverão ser apurados em processo disciplinar. Alterações. Aditado pelo artigo 3º da Lei nº 79 de 2019, Diário da República nº 167 de 2019, série de 2 de setembro de 2019, em vigor a partir de 1º de outubro de 2019. Artigo 16f. Valores das coimas e sanções acessórias. 1. Para efeitos da determinação da coima aplicável e tendo em conta a relevância dos interesses violados, as contraordenações em matéria de segurança e saúde no trabalho classificam-se em leves, graves e muito graves. 2. A cada escalão de gravidade das contraordenações corresponde uma coima, variável em função do grau de culpa do infrator, sendo aplicáveis os limites mínimos e máximos previstos no artigo 555º do Código do Trabalho, sem prejuízo do disposto no número seguinte. 3. Os valores máximos das coimas aplicáveis às contraordenações muito graves referidas no número 1 são elevados para o dobro.
4. No caso de contraordenação muito grave ou reincidência em contraordenação grave, praticada com dolo ou negligência grosseira, é aplicada ao infrator a sanção acessória de publicidade, nos termos do artigo 562º do Código do Trabalho. Alterações. Editado pelo artigo 3º da Lei nº 79 de 2019, Diário da República nº 167 de 2019, série I de 2 de setembro de 2019, em vigor a partir de 1º de outubro de 2019. Artigo 16-G. Destino do produto das coimas. O produto das coimas aplicadas em matéria de segurança e saúde no trabalho reverte em 50% para o serviço com competência inspectiva do Ministério responsável pela área laboral, a título de compensação de custos de funcionamento e despesas processuais. B. Em 25% para o orçamento da Segurança Social. C. Em 25% para o orçamento do Estado. Alterações. Editado pelo artigo 3º da Lei nº 79 de 2019, Diário da República nº 167 de 2019, série I de 2 de setembro de 2019, em vigor a partir de 1º de outubro de 2019. Parte 2. Vínculo de emprego público. Título 1º. Trabalhador e empregador. Capítulo 1º. Trabalhador. Secção 1ª. Requisitos para a constituição do vínculo de emprego público. Artigo 17º. Requisitos relativos ao trabalhador. 1. Além de outros requisitos especiais que a lei preveja, a constituição do vínculo de emprego público depende da reunião, pelo trabalhador, dos seguintes requisitos: a nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, por convenção internacional ou por lei especial. B. 18 anos de idade completos. C. Não inibição do exercício de funções públicas, ou não interdição para o exercício daquelas que se propõe desempenhar. D. Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções. E cumprimento das leis de vacinação obrigatória. 2. A nacionalidade portuguesa para o desempenho de funções públicas só pode ser exigida nas situações previstas no número 2 do artigo 15º da Constituição. Artigo 18º. Grau académico ou título profissional. 1. O exercício de funções públicas pode ser condicionado à titularidade de grau académico ou título profissional, nos termos definidos nas normas reguladoras das carreiras. 2. A falta do requisito previsto no número anterior, quando exigível, determina a nulidade do vínculo de emprego público. 3. A perda a título definitivo do grau ou do título referidos no número 1 determina a cessação do vínculo de emprego público por caducidade. Secção 2ª. Garantias de imparcialidade. Artigo 19º. Incompatibilidades e impedimentos. 1. No exercício das suas funções, os trabalhadores em funções públicas estão exclusivamente ao serviço do interesse público, tal como é definido, nos termos da lei, pelos órgãos competentes da administração. 2. Sem prejuízo de impedimentos previstos na Constituição e noutros diplomas, os trabalhadores com vínculo de emprego público estão sujeitos ao regime de incompatibilidades e impedimentos previsto na presente secção. Artigo 20º. Incompatibilidade com outras funções. As funções públicas são, em regra, exercidas em regime de exclusividade. Artigo 21º. Acumulação com outras funções públicas. 1. O exercício de funções públicas pode ser acumulado com outras funções públicas não remuneradas, desde que a acumulação revista manifesto interesse público. 2. O exercício de funções públicas pode ser acumulado com outras funções públicas remuneradas, desde que a acumulação revista manifesto interesse público e apenas nos seguintes casos: a participação em comissões ou grupos de trabalho. B. Participação em conselhos consultivos e em comissões de fiscalização ou outros órgãos colegiais de fiscalização ou controlo de dinheiros públicos. C. Atividades docentes ou de investigação de duração não superior à fixada em despacho dos membros do Governo, responsáveis pelas áreas das finanças, da administração pública e da educação e que, sem prejuízo do cumprimento da duração semanal do trabalho, não se sobreponha em mais de um quarto ao horário inerente à função principal. D. Realização de conferências, palestras, ações de formação de curta duração e outras atividades de idêntica natureza. Artigo 22º. Acumulação com funções ou atividades privadas.
1. O exercício de funções públicas não pode ser acumulado com funções ou atividades privadas, exercidas em regime de trabalho autónomo ou subordinado, com ou sem remuneração, concorrentes, similares ou conflituantes com as funções públicas. 2. Para efeitos do disposto no artigo anterior, consideram-se concorrentes, similares ou conflituantes com as funções públicas as atividades privadas que, tendo conteúdo idêntico ao das funções públicas desempenhadas, sejam desenvolvidas de forma permanente ou habitual e se dirijam ao mesmo círculo de destinatários. 3. O exercício de funções públicas pode ser acumulado com funções ou atividades privadas que não sejam legalmente consideradas incompatíveis com as funções públicas. B. Não sejam desenvolvidas em horário sobreposto, ainda que parcialmente, ao das funções públicas. C. Não comprometam a isenção e a imparcialidade exigidas pelo desempenho das funções públicas. D. Não provoquem prejuízo para o interesse público ou para os direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos. 4. No exercício das funções ou atividades privadas autorizadas, os trabalhadores da administração pública não podem praticar quaisquer atos contrários aos interesses do serviço a que pertencem ou com eles conflituantes. 5. A violação do disposto no número anterior determina a revogação da autorização para a acumulação de funções, constituindo ainda infração disciplinar grave. Artigo 23º. Autorização para a acumulação de funções. 1. A acumulação de funções nos termos previstos nos artigos anteriores depende de prévia autorização da entidade competente. 2. Do requerimento a apresentar para efeitos de acumulação de funções devem constar as seguintes indicações: a local do exercício da função ou atividade a acumular. B. Horário em que ela se deve exercer, quando aplicável. C. Remuneração a oferir, quando aplicável. D. Natureza autónoma ou subordinada do trabalho a desenvolver e respectivo conteúdo. E justificação do manifesto interesse público na acumulação, quando aplicável. F. Justificação da inexistência de conflito com as funções públicas, quando aplicável. G. Compromisso de cessação imediata da função ou atividade acumulada, no caso de ocorrência superveniente de conflito. 3. Compete aos titulares de cargos dirigentes, sob pena de cessação da respectiva comissão de serviço, nos termos do respectivo estatuto, verificar da existência de situações de acumulação de funções não autorizadas, bem como fiscalizar o cumprimento das garantias de imparcialidade no desempenho de funções públicas. Artigo 24º. Proibições específicas. 1. Os trabalhadores não podem prestar a terceiros, por si ou por interposta pessoa, em regime de trabalho autónomo ou subordinado, serviços no âmbito do estudo, preparação ou financiamento de projetos, candidaturas ou requerimentos que devam ser submetidos à sua apreciação ou decisão ou à de órgãos ou serviços colocados sob sua direta influência. 2. Os trabalhadores não podem beneficiar, pessoal e indevidamente, de atos ou tomar parte em contratos em cujo processo de formação intervenham órgãos ou unidades orgânicas colocados sob sua direta influência. 3. Para efeitos do disposto nos números anteriores, consideram-se colocados sob direta influência do trabalhador os órgãos ou serviços que estejam sujeitos ao seu poder de direção, superintendência ou tutela. B. Exerçam poderes por ele delegados ou subdelegados. C. Tenham sido por ele instituídos, ou relativamente a cujo titular tenha intervindo como representante do empregador público, para o fim específico de intervir nos procedimentos em causa. D. Sejam integrados, no todo ou em parte, por trabalhadores por ele designados, e cujos titulares ou trabalhadores neles integrados tenham, a menos de um ano, sido beneficiados por qualquer vantagem remuneratória, ou obtido menção relativa à avaliação do seu desempenho, em cujo procedimento ele tenha tido intervenção. F. Com ele colaborem em situação de paridade hierárquica, no âmbito do mesmo órgão ou serviço. 4. Para efeitos das proibições constantes dos N 1 e 2, é equiparado ao trabalhador o seu cônjuge, não separado de pessoas e bens, ascendentes e descendentes em qualquer grau, colaterais até ao 2º grau e pessoa que com ele vive em união de facto. B. A sociedade em cujo capital o trabalhador detenha, direta ou indiretamente, por si mesmo ou conjuntamente com as pessoas referidas na linha anterior, uma participação não inferior a 10%. 5. A violação dos deveres referidos nos N 1 e 2 constitui infração disciplinar grave. 6. Para efeitos do disposto no Código do Procedimento Administrativo, os trabalhadores devem comunicar ao respectivo superior hierárquico, antes de tomadas as decisões, praticados os atos ou celebrados os contratos referidos nos N 1 e 2, a existência das situações referidas no número 4.
7. É aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto no artigo 51º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 442 de 91, de 15 de novembro, na redação atual. Capítulo 2. Empregador público. Artigo 25º. Delimitação do empregador público. 1. O empregador público é o Estado ou outra pessoa coletiva pública que constitui vínculos de emprego público nos termos da presente lei. 2. A sucessão na posição jurídica de empregador público, quando um trabalhador com vínculo de emprego público com uma pessoa coletiva pública passa a exercer a sua atividade a título definitivo para outra pessoa coletiva pública que esteja sujeita à presente lei. 3. Para efeitos de aplicação das regras do Código do Trabalho que dependem do número de trabalhadores, o empregador público é equiparado à empresa. Artigo 26º. Pluralidade de empregadores públicos. 1. Os empregadores públicos podem celebrar contratos de trabalho em regime da pluralidade de empregadores, nos termos do Código do Trabalho. 2. Para efeitos do regime referido no número anterior, os empregadores públicos consideram-se sempre em relação de colaboração. Artigo 27º. Exercício das competências inerentes à qualidade de empregador público. 1. As competências inerentes à qualidade de empregador público, na administração direta e indireta do Estado, são exercidas: a. Na administração direta, pelo dirigente máximo do órgão ou serviço. b. Na administração indireta, pelo órgão de direção da pessoa coletiva pública. 2. As competências inerentes à qualidade de empregador público, na administração autárquica, são exercidas: a. Nos municípios, pelo presidente da Câmara Municipal. b. Nas freguesias, pela Junta de Freguesia. c. Nos serviços municipalizados, pelo presidente do Conselho de Administração. Capítulo 3. Planeamento e gestão dos recursos humanos. Artigo 28º. Planeamento da atividade e gestão dos recursos humanos. 1. O empregador público deve planear para cada exercício orçamental as atividades de natureza permanente ou temporária, tendo em consideração a missão, as atribuições, a estratégia, os objetivos fixados, as competências das unidades orgânicas e os recursos financeiros disponíveis. 2. O planeamento a que se refere o número anterior deve incluir eventuais alterações a introduzir nas unidades orgânicas flexíveis, bem como o respectivo mapa de pessoal. 3. Para efeitos de elaboração do plano anual de recrutamento de cada departamento governamental, o empregador público comunica à respectiva Secretaria-Geral ou ao órgão ou serviço responsável pela gestão setorial dos recursos humanos às respectivas necessidades de recrutamento de trabalhadores, sem vínculo de emprego público ou com vínculo de emprego público a termo, especificando o número de postos de trabalho que pretende ocupar, procedendo à sua caracterização. 4. Os elementos referidos nos números anteriores devem acompanhar a proposta de orçamento. Alterações. Alterado pelo artigo 4º da Lei nº 25 de 2017, Diário da República nº 104 de 2017, série de 30 de maio de 2017, em vigor a partir de 1º de junho de 2017. Artigo 29º. Mapas de pessoal. 1. Os órgãos e serviços prevêem anualmente o respectivo mapa de pessoal, tendo em conta as atividades, de natureza permanente ou temporária, a desenvolver durante a sua execução. 2. O mapa de pessoal contém a indicação do número de postos de trabalho de que o órgão ou serviço carece para o desenvolvimento das respectivas atividades, caracterizados em função: a da atribuição, competência ou atividade que o seu ocupante se destina a cumprir ou a executar. b. Do cargo ou da carreira e categoria que lhes correspondam. c. Dentro de cada carreira e ou categoria, quando imprescindível, da área de formação académica ou profissional de que o seu ocupante deva ser titular. d. Do perfil de competências transversais da respectiva carreira ou categoria, regulamentado por portaria do membro do Governo responsável pela área da administração pública e complementado com as competências associadas à especificidade do posto de trabalho. 3. Nos órgãos e serviços desconcentrados, o mapa de pessoal é desdobrado em tantos mapas quantas as unidades orgânicas desconcentradas. 4. O mapa de pessoal é aprovado pela entidade competente para a aprovação da proposta de orçamento, sendo afixado no órgão ou serviço e inserido em página eletrónica. 5. As alterações aos mapas de pessoal que impliquem um aumento de postos de trabalho carecem de autorização prévia do membro do Governo de que dependa o órgão ou o serviço, de cabimento orçamental e do reconhecimento da sua
Sustentabilidade futura pelo membro do governo responsável pela área das finanças. 6. O disposto no número anterior não é aplicável à alteração do mapa de pessoal que decorra do direito de ocupação de posto de trabalho no órgão ou serviço pelo trabalhador que, nos termos legais, a este deva regressar. 7. A alteração dos mapas de pessoal que implique redução de postos de trabalho fundamenta-se em reorganização do órgão ou serviço nos termos legalmente previstos, devendo cessar, em primeiro lugar, os vínculos de emprego público a termo. Artigo 30º. Preenchimento dos postos de trabalho. 1. O órgão ou serviço pode promover o recrutamento dos trabalhadores necessários ao preenchimento dos postos de trabalho previstos no mapa de pessoal, nos termos do presente artigo. 2. O recrutamento deve ser feito por tempo indeterminado ou a termo, consoante a natureza permanente ou transitória da atividade, tal como consta do mapa de pessoal. 3. O recrutamento é feito por procedimento concursal restrito aos trabalhadores detentores de um vínculo de emprego público por tempo indeterminado. 4. O órgão ou serviço pode ainda recrutar trabalhadores com vínculo de emprego público a termo ou sem vínculo de emprego público, mediante procedimento concursal a que possam concorrer os trabalhadores com e sem vínculo de emprego público, aberto ao abrigo e nos limites constantes do mapa anual global aprovado pelo despacho a que se refere o número 6. 5. Durante a fase de preparação do Orçamento do Estado e para efeitos de aprovação do Plano Anual de Recrutamentos previsto no número 3 do artigo 28º, as Secretarias-Gerais, ou os órgãos ou serviços responsáveis pela gestão sectorial de recursos humanos elaboram e remetem aos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da administração pública uma proposta setorial de recrutamentos, com base nas necessidades identificadas, fundamentada e validada pelo membro do Governo responsável pela respectiva área, consideradas a demonstração de existência de disponibilidades orçamentais. B. A identificação das prioridades definidas na área governamental, com demonstração das políticas públicas a prosseguir. C. A identificação das áreas com maior carência de recursos humanos, por carreira e categoria. 6. Após a aprovação e entrada em vigor do Orçamento do Estado, os membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da administração pública aprovam, durante o primeiro trimestre do respectivo ano orçamental, por despacho publicado no Diário da República, o Mapa Anual Global Consolidado de Recrutamentos Autorizados, contendo os postos de trabalho discriminados por a Departamento Governamental. B. Órgão ou serviço. C. Carreira e categoria. D. Modalidade de vinculação. E tempo indeterminado ou a termo. 7. Em casos excepcionais devidamente fundamentados, os membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da administração pública podem autorizar a realização de procedimentos concursais para além dos limites fixados no mapa anual global a que se refere o número anterior. 8. O recrutamento de trabalhadores com vínculo de emprego público a termo ou sem vínculo de emprego público pode ainda ocorrer noutras situações especialmente previstas na lei, em razão de aptidão científica, técnica ou artística, devidamente fundamentada precedido de autorização dos membros do Governo referidos no número anterior. 9. O despacho autorizador a que se referem os números anteriores é expressamente mencionado no procedimento de recrutamento. 10. O preenchimento dos postos de trabalho pode ainda ocorrer por consolidação de mobilidade ou de cedência de interesse público, nos termos previstos na presente lei. Alterações. Alterado pelo artigo 4º da Lei nº 25 de 2017, Diário da República nº 104 de 2017, série de 30 de maio de 2017, em vigor a partir de 1º de junho de 2017. Artigo 31º. Orçamentação e gestão das despesas com pessoal. 1. O orçamento dos órgãos ou serviços deve prever os seguintes encargos relativos aos trabalhadores. A. Encargos relativos a remunerações. B. Encargos relativos aos postos de trabalho previstos nos mapas de pessoal aprovados e para os quais se preveja recrutamento. C. Encargos com alterações do posicionamento remuneratório. D. Encargos relativos a prémios de desempenho. 2. Compete ao dirigente máximo do órgão ou serviço decidir sobre o montante máximo de cada um dos tipos de encargos, podendo optar, sem prejuízo do disposto no número 7 do artigo 156º, pela afetação integral das verbas orçamentais correspondentes a apenas um dos tipos. 3. A decisão referida no número anterior é tomada no prazo de 15 dias após o início da execução do orçamento, devendo discriminar as verbas afetas a cada tipo de encargo.
4. A decisão referida nos números anteriores pode ser alterada ao longo da execução orçamental, de acordo com o disposto nos números seguintes. 5. Quando não seja utilizada a totalidade das verbas orçamentais destinadas a suportar o tipo de encargos referido na alínea B e C do número 1, a parte remanescente acresce às destinadas a suportar o tipo de encargos referido na alínea D do mesmo número. 6. No decurso da execução orçamental, os montantes orçamentados a que se referem as alíneas B, C e D do número anterior não podem ser utilizados para suprir eventuais insuficiências orçamentais no âmbito das restantes despesas com pessoal. 7. Em caso de desocupação permanente de postos de trabalho previstos no mapa de pessoal e anteriormente ocupados, podem as correspondentes verbas orçamentais acrescer ao montante previsto para os encargos com o recrutamento de trabalhadores. Artigo 32º. Celebração de contratos de prestação de serviço. 1. A celebração de contratos de tarefa e avença apenas pode ter lugar quando, cumulativamente, se trate da execução de trabalho não subordinado, para a qual se revela inconveniente o recurso a qualquer modalidade de vínculo de emprego público. B. Seja observado o regime legal de aquisição de serviços. C. Seja comprovada pelo prestador do serviço a regularidade da sua situação fiscal e perante a Segurança Social. 2. Sem prejuízo dos requisitos referidos nas alíneas B e C do número anterior, a celebração de contratos de tarefa e de avença depende de prévio parecer favorável dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da administração pública relativamente à verificação do requisito previsto na alínea A do número anterior, sendo os termos e tramitação desse parecer regulados por portaria dos mesmos membros do Governo. 3. Os membros do Governo a que se refere o número anterior podem, excepcionalmente, autorizar a celebração de um número máximo de contratos de tarefa e de avença, em termos a definir na portaria prevista no número anterior, desde que, a par do cumprimento do disposto no número 1, não sejam excedidos os prazos contratuais inicialmente previstos e os encargos financeiros globais anuais, que devam suportar os referidos contratos, estejam inscritos na respectiva rubrica do orçamento do órgão ou do serviço. 4. A verificação, através de relatório de auditoria efetuada pela IGF em articulação com a Direção-Geral da Administração e do Emprego Público, DGEP, da vigência de contratos de prestação de serviço para execução de trabalho subordinado equivale ao reconhecimento pelo órgão ou serviço da necessidade de ocupação de um posto de trabalho com recurso à constituição de um vínculo de emprego público por tempo indeterminado ou a termo, conforme caracterização resultante daquela auditoria. Determinando a alteração do mapa de pessoal do órgão ou serviço, por forma a prever aquele posto de trabalho. B. A publicitação de procedimento concursal para constituição de vínculo de emprego público, nos termos previstos na presente lei. Título 2º. Formação do vínculo. Capítulo 1º. Recrutamento. Artigo 33º. Procedimento concursal. 1. O recrutamento é decidido pelo dirigente máximo do órgão ou serviço. 2. O recrutamento é feito por procedimento concursal publicitado, designadamente através de publicação na segunda série do Diário da República. 3. Da publicitação do procedimento concursal consta a referência ao número de postos de trabalho a ocupar e respectiva caracterização, de acordo com atribuição, competência ou atividade, carreira, categoria e, quando imprescindível, área de formação académica ou profissional que lhes correspondam. 4. Para os efeitos do disposto no número anterior, a publicitação do procedimento faz referência à área de formação académica, quando exista mais do que uma no mesmo nível habilitacional, nas carreiras de complexidade funcional classificadas de grau 3. B. A área de formação profissional quando a integração na carreira não dependa, ou não dependa exclusivamente, de habilitações literárias, nas carreiras de complexidade funcional classificadas de grau 1 ou 2. Artigo 34º. Exigência de nível habilitacional. 1. Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, pode apenas ser candidato ao procedimento quem seja titular do nível habilitacional e, quando aplicável, da área de formação, correspondentes ao grau de complexidade funcional da carreira e categoria caracterizadoras do posto de trabalho para cuja ocupação o procedimento é publicitado. 2. Excepcionalmente, a publicitação do procedimento pode prever a possibilidade de candidatura de quem, não sendo titular da habilitação exigida, considere dispor da formação e, ou experiência profissionais necessárias e suficientes para a substituição daquela habilitação.
3. A substituição da habilitação nos termos referidos no número anterior não é admissível quando, para o exercício de determinada profissão ou função implicadas na caracterização dos postos de trabalho em causa, lei especial exija título ou preenchimento de certas condições. 4. O júri analisa preliminarmente a formação ou a experiência profissionais e delibera sobre a admissão do candidato ao procedimento concursal. 5. Em caso de admissão, a deliberação, acompanhada do teor integral da sua fundamentação, é notificada aos restantes candidatos. Artigo 35º. Outros requisitos de recrutamento. 1. Podem candidatar-se a procedimento destinado ao recrutamento para carreiras unicategoriais ou para a categoria inferior de carreiras pluricategoriais. A trabalhadores integrados na mesma carreira, a cumprir ou a executar diferente atribuição, competência ou atividade do órgão ou serviço em causa. B. Trabalhadores integrados na mesma carreira, a cumprir ou a executar qualquer atribuição, competência ou atividade de outro órgão ou serviço ou que se encontrem em situação de requalificação. C. Trabalhadores integrados em outras carreiras. D. Sendo o caso, trabalhadores que exerçam os respectivos cargos em comissão de serviço ou que sejam sujeitos de outros vínculos de emprego público a termo e indivíduos sem vínculo de emprego público previamente constituído. 2. Sem prejuízo do disposto em lei especial, podem ainda candidatar-se a procedimento destinado ao recrutamento para categorias superiores de carreiras pluricategoriais trabalhadores integrados na mesma carreira, em diferente categoria, do órgão ou serviço em causa, que se encontrem a cumprir ou a executar idêntica atribuição, competência ou atividade. Artigo 36º. Métodos de seleção. 1. Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, são métodos de seleção obrigatórios os seguintes: a provas de conhecimentos, destinadas a avaliar as competências técnicas necessárias ao exercício da função. B. Avaliação psicológica, destinada a avaliar as restantes competências exigíveis ao exercício da função. 2. No recrutamento de candidatos que estejam a cumprir ou a executar a atribuição, competência ou atividade caracterizadoras do posto de trabalho em causa, bem como no recrutamento de candidatos em situação de requalificação que, imediatamente antes tenham desempenhado aquela atribuição, competência ou atividade. Os métodos de seleção são os seguintes: a avaliação curricular, incidente especialmente sobre as funções desempenhadas na categoria e no cumprimento ou execução da atribuição, competência ou atividade em causa e o nível de desempenho nelas alcançado. B. Entrevista de avaliação das competências exigíveis ao exercício da função. 3. Os métodos referidos no número anterior podem ser afastados pelos candidatos através de declaração escrita, aplicando-se-lhes, nesse caso, os métodos previstos para os restantes candidatos. 4. Podem ainda ser adotados, facultativamente, outros métodos de seleção, designadamente o estágio profissional ou outros métodos legalmente previstos. 5. Sem prejuízo do disposto em lei especial, o empregador público pode limitar-se a utilizar os métodos de seleção referidos na alínea A do número 1 e na alínea A do número 2, nos procedimentos concursais para constituição de vínculo de emprego público por tempo indeterminado, cujos candidatos sejam exclusivamente trabalhadores com vínculo de emprego público por tempo indeterminado previamente constituído. 6. O empregador público pode limitar-se a utilizar o método de seleção-avaliação curricular nos procedimentos concursais para constituição de vínculos de emprego público a termo. Artigo 37º. Tramitação do procedimento concursal. 1. O procedimento concursal é simplificado e urgente, obedecendo aos seguintes princípios: a composição do júri do procedimento integra trabalhadores do empregador público, de outro órgão ou serviço e, quando a área de formação exigida revela sua conveniência, de entidades privadas. B. Não há atos ou listas preparatórias da ordenação final dos candidatos. C. A ordenação final dos candidatos é unitária, ainda que lhes tenham sido aplicados métodos de seleção diferentes. D. O recrutamento efetua-se pela ordem decrescente da ordenação final dos candidatos colocados em situação de requalificação e esgotados estes, dos restantes candidatos. E a tramitação do procedimento concursal e a aplicação dos métodos de seleção é realizada preferencialmente por meios eletrónicos. 2. A tramitação do procedimento concursal, incluindo a do procedimento destinado à constituição de reservas de recrutamento para satisfação de necessidades futuras do empregador público e a do procedimento de recrutamento centralizado para satisfação de necessidades de um conjunto de empregadores públicos, é regulamentada por portaria do membro do governo responsável pela área da administração pública. 3. Quando a tramitação fixada nos termos do número anterior se revelar desadequada,
pode a tramitação do procedimento concursal para carreira especial ser regulamentada por portaria do membro do Governo responsável pela área da administração pública e do membro do Governo que exerça poderes de direção, superintendência ou tutela sobre o órgão ou serviço em cujo mapa de pessoal se contenha a previsão da carreira. Alterações. Alterado pelo artigo 330 da Lei nº 71 de 2018, Diário da República nº 251 de 2018, série de 31 de dezembro de 2018, em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019. Artigo 38º. Determinação do posicionamento remuneratório. 1. Quando esteja em causa posto de trabalho relativamente ao qual a modalidade de vínculo de emprego público seja o contrato, o posicionamento do trabalhador recrutado numa das posições remuneratórias da categoria é objeto de negociação com o empregador público, a qual tem lugar imediatamente após o termo do procedimento concursal, ou b. Quando da aprovação em curso de formação específico ou da aquisição de certo grau académico ou de certo título profissional, nos termos da alínea C do número 4 do artigo 84º, que decorram antes da celebração do contrato. 2. Para os efeitos do disposto na alínea D do número 1 do artigo anterior, a negociação com os candidatos colocados em situação de requalificação antecede a que tenha lugar com os restantes candidatos. 3. A negociação entre o empregador público e cada um dos candidatos efetua-se por escrito, pela ordem em que figurem na ordenação final, devendo os trabalhadores com vínculo de emprego público informar previamente o empregador da carreira, da categoria e da posição remuneratória que detêm nessa data. 4. Em casos excepcionais, devidamente fundamentados, designadamente quando o elevado número de candidatos torna negociação impraticável, o empregador público pode optar por enviar uma proposta de adesão a um determinado posicionamento remuneratório a todos os candidatos. 5. O acordo ou a proposta de adesão são objeto de fundamentação escrita pelo empregador público. 6. Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a falta de acordo com o candidato determina a negociação com o que se lhe siga na ordenação final dos candidatos, não podendo ser proposto ao candidato subsequente na ordenação posicionamento remuneratório superior ao máximo proposto e não aceito por qualquer dos candidatos que o antecedam naquela ordenação. 7. Revogado. 8. O empregador público não pode propor posição inferior à terceira posição remuneratória ao candidato que seja titular de grau académico de doutor quando esteja em causa o recrutamento de trabalhador para posto de trabalho com conteúdo funcional correspondente ao da carreira geral de técnico superior. 9. Após o encerramento do procedimento concursal, a documentação relativa ao respectivo processo negocial é pública e de livre acesso. 10. O disposto nos números anteriores pode ser aplicável, mediante lei especial, quando esteja em causa posto de trabalho relativamente ao qual a modalidade do vínculo de emprego público seja a nomeação. 11. Não dispõe da faculdade prevista no número anterior, o posicionamento do trabalhador nomeado tem lugar na ou numa das posições remuneratórias da categoria que tenham sido publicitadas. Alterações. Alterado pelo artigo 8º do Decreto-Lei nº 13 de 2024, Diário da República nº 7 de 2024, série de 10 de janeiro de 2024, produz efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024. Alterado pelo artigo 2º do Decreto-Lei nº 51 de 2022, Diário da República nº 143 de 2022, série de 26 de julho de 2022, produz efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022. Artigo 39º. Curso de Estudos Avançados em Gestão Pública. Revogado. Alterações. Revogado pelo artigo 330 da Lei nº 71 de 2018, Diário da República nº 251 de 2018, série de 31 de dezembro de 2018, em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019. Alterado pelo artigo 4º da Lei nº 25 de 2017, Diário da República nº 104 de 2017, série de 30 de maio de 2017, em vigor a partir de 1º de junho de 2017. Artigo 39º-A. Programa de Capacitação Avançada para Trabalhadores, em Funções Públicas. 1. O recrutamento centralizado para a carreira geral de técnico superior é seguido de um programa de capacitação avançada, abreviadamente designado QET. 2. O QET é de frequência obrigatória para os técnicos superiores colocados nos diversos órgãos e serviços na sequência do recrutamento centralizado, constituindo, nestes casos, a formação inicial prevista no artigo 7º do Decreto-Lei nº 86/2016, de
29 de dezembro, que integra o período experimental nos termos previstos nesta lei e visa assegurar elevados níveis de qualificação dos trabalhadores em domínios comuns a toda a administração pública, assim como em domínios especializados para os diferentes perfis profissionais. 3. O QED pode ser igualmente frequentado por trabalhadores a integrar na carreira geral de técnico superior recrutados através de outra modalidade de procedimento concursal, assim como por outros trabalhadores e dirigentes, nos termos a definir na portaria a que se refere o número seguinte. 4. O QED é regulamentado por portaria do membro do Governo responsável pela área da administração pública, competindo à Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas, INA, em articulação com os empregadores públicos. Assegurar a sua execução. Artigo 39b. Obtenção de grau de doutor. 1. O trabalhador com vínculo de emprego público integrado na carreira geral de técnico superior, que tenha ou venha a obter o grau de doutor, é posicionado a na terceira posição remuneratória, ou b. na posição remuneratória imediatamente seguinte àquela em que se encontra, quando já esteja posicionado na terceira posição remuneratória ou superior. 2. O trabalhador com vínculo de emprego público integrado em carreira de grau de complexidade 3, que tenha ou venha a obter o grau de doutor, é posicionado a na posição remuneratória, ainda que automaticamente criada para o efeito, no nível remuneratório correspondente à terceira posição remuneratória da carreira geral de técnico superior, quando a atual remuneração seja inferior. B. Na posição remuneratória imediatamente seguinte àquela em que se encontra, no âmbito da mesma categoria, quando já esteja posicionado numa posição remuneratória correspondente à terceira posição remuneratória da carreira geral de técnico superior ou superior. 3. Sempre que da aplicação do disposto nos números anteriores, o trabalhador altera o seu posicionamento remuneratório para a posição imediatamente seguinte àquela em que se encontra, ou para uma posição remuneratória automaticamente criada. Para o efeito inferior à posição imediatamente seguinte àquela em que se encontra, o trabalhador mantém os pontos e correspondentes menções qualitativas de avaliação do desempenho para efeitos de futura alteração de posicionamento remuneratório. 4. O número 2 não é aplicável às carreiras de grau de complexidade 3, em que se exige a titularidade de grau de doutor, ou a obtenção do referido grau académico, seja valorizado no desenvolvimento das mesmas. Alterações. Alterado pelo artigo 8º do Decreto-Lei nº 13 de 2024, Diário da República nº 7 de 2024, série de 10 de janeiro de 2024, produz efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024. Editado pelo artigo 3º do Decreto-Lei nº 51 de 2022, Diário da República nº 143 de 2022, série de 26 de julho de 2022, produz efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022. Capítulo 2. Forma, período experimental e invalidades. Secção 1ª. Forma. Artigo 40º. Forma do contrato de trabalho em funções públicas. 1. O contrato está sujeito à forma escrita e dele deve constar a assinatura das partes. 2. Do contrato devem ainda constar, pelo menos, as seguintes indicações: a nome ou denominação e domicílio ou sede dos contraentes. B. Modalidade de contrato e respectivo termos quando aplicável. C. Atividade contratada, carreira, categoria e remuneração do trabalhador. D. Local e período normal de trabalho. E data do início da atividade. F. Data de celebração do contrato. G. Identificação da entidade que autorizou a contratação. 3. Na falta da indicação exigida pela alínea e do número anterior, considera-se que o contrato tem início na data da sua celebração. 4. Quando o contrato não contém a assinatura das partes ou qualquer das indicações referidas no número 2, o empregador público deve proceder à sua correção, no prazo de 30 dias, a contar da data de requerimento do trabalhador para o efeito. 5. Sem prejuízo do disposto no número 1, os membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da administração pública podem, por portaria, aprovar modelos oficiais de contratos, bem como prever a sua informatização e desmaterialização. Artigo 41º. Forma da nomeação. 1. A nomeação reveste a forma de despacho e pode consistir em mera declaração de concordância com proposta ou informação anterior que, neste caso, faz parte integrante do ato. 2. Do despacho de nomeação consta a referência às normas legais habilitantes e à existência de adequado cabimento orçamental. Artigo 42º.
Aceitação da nomeação. 1. A aceitação é o ato público e pessoal pelo qual o nomeado declara aceitar a nomeação. 2. A aceitação é titulada pelo respectivo termos de modelo aprovado por portaria do membro do governo responsável pela área da administração pública. 3. No ato de aceitação, o trabalhador presta o seguinte compromisso de honra: afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. 4. O termo de aceitação é assinado pelo órgão competente para a nomeação. 5. A competência prevista no número anterior pode, a solicitação do órgão ou serviço, ainda que por iniciativa do trabalhador, ser exercida no estrangeiro pela autoridade diplomática ou consular. 6. A entidade competente para a assinatura do termos de aceitação não pode, sob pena de responsabilidade civil, financeira e disciplinar, recusar-se a fazê-lo. 7. Sem prejuízo do disposto em lei especial, a falta de aceitação do nomeado determina a caducidade automática do ato de nomeação, o qual não pode ser repetido no procedimento em que foi praticado. Artigo 43º. Prazo para aceitação. 1. Sem prejuízo do disposto em lei especial, o prazo para aceitação da nomeação é de 20 dias, a contar, de forma contínua, da data da publicitação do ato de nomeação. 2. Em casos devidamente justificados, designadamente de doença e férias, o prazo previsto no número anterior pode ser prorrogado, por períodos determinados, pela entidade competente para a assinatura do respectivo termos. 3. Nos casos de ausência no âmbito do regime da parentalidade e de faltas por acidente de trabalho ou doença profissional, o prazo previsto no número 1 é automaticamente prorrogado para o termo destas situações. Artigo 44º. Efeitos da aceitação. 1. A aceitação determina o início de funções para todos os efeitos legais, designadamente os de percepção de remuneração e de contagem do tempo de serviço. 2. Nos casos de ausência por maternidade, paternidade ou adoção e de faltas por acidente de trabalho ou doença profissional, a percepção de remuneração decorrente de nomeação definitiva retroage à data da publicitação do ato de aceitação. 3. Nos casos previstos no número 3 do artigo anterior, a contagem do tempo de serviço decorrente de nomeação definitiva retroage à data da publicitação do respectivo ato. Seção 2ª. Período experimental. Artigo 45º. Regras gerais. 1. O período experimental corresponde ao tempo inicial de execução das funções do trabalhador, nas modalidades de contrato de trabalho em funções públicas e de nomeação, e destina-se a comprovar se o trabalhador possui as competências exigidas pelo posto de trabalho que vai ocupar. 2. O período experimental tem duas modalidades. A período experimental do vínculo, que corresponde ao tempo inicial de execução do vínculo de emprego público. B. Período experimental de função, que corresponde ao tempo inicial de desempenho de nova função em diferente posto de trabalho, por trabalhador, que já seja titular de um vínculo de emprego público por tempo indeterminado. 3. Concluído sem sucesso o período experimental do vínculo, este cessa os seus efeitos automaticamente, sem direito a qualquer indemnização ou compensação. 4. Concluído sem sucesso o período experimental de função, o trabalhador regressa à situação jurídico-funcional que detinha anteriormente. 5. Por ato fundamentado da entidade competente, o período experimental pode ser feito cessar antes do respectivo termos, quando o trabalhador manifestamente revele não possuir as competências exigidas pelo posto de trabalho que ocupa. Artigo 46º. Avaliação do trabalhador durante o período experimental. 1. Durante o período experimental, o trabalhador é acompanhado por um júri, especialmente constituído para o efeito, que procede, no final, à avaliação do trabalhador. 2. Nos vínculos de emprego público a termo, o júri do período experimental é substituído pelo superior hierárquico imediato do trabalhador. 3. A avaliação final toma em consideração os elementos que o júri tenha recolhido, o relatório que o trabalhador deve apresentar e os resultados das ações de formação frequentadas. 4. A avaliação final traduz-se numa escala de 0 a 20 valores, considerando-se concluído com sucesso o período experimental. Quando o trabalhador tenha obtido uma avaliação não inferior a 14 ou a 12 valores, consoante se trate, ou não, respectivamente, de carreira ou categoria de grau 3 de complexidade funcional. 5. O termo do período experimental é assinalado por ato escrito, que deve indicar o resultado da avaliação final. 6. As regras previstas na Lei Geral sobre Procedimento Concursal para efeitos de recrutamento de trabalhadores são aplicáveis, com as necessárias adaptações, à constituição, composição, funcionamento e competência do júri, bem como à homologação e impugnação administrativa dos resultados da avaliação final.
Artigo 47º. Denúncia pelo trabalhador. Durante o período experimental, o trabalhador pode denunciar o contrato sem aviso prévio nem necessidade de invocação de justa causa, não havendo direito à indemnização. Artigo 48º. Tempo de serviço durante o período experimental. 1. O período experimental é tido em conta, para todos os efeitos legais, como tempo de serviço efetivo. 2. O tempo de serviço decorrido no período experimental por trabalhador titular de um vínculo de emprego público por tempo indeterminado é contado, para todos os efeitos legais, nos seguintes termos. A. No caso de período experimental concluído com sucesso, na carreira e categoria onde tenha decorrido. B. No caso de período experimental concluído sem sucesso, na carreira e categoria à qual o trabalhador regresse, quando seja o caso. Artigo 49º. Duração do período experimental. 1. No contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, o período experimental tem a seguinte duração. A 90 dias, para os trabalhadores integrados na carreira de assistente operacional e noutras carreiras ou categorias com idêntico grau de complexidade funcional. B. 180 dias, para os trabalhadores integrados na carreira de assistente técnico e noutras carreiras ou categorias com idêntico grau de complexidade funcional. C. 240 dias, para os trabalhadores integrados na carreira de técnico superior e noutras carreiras ou categorias com idêntico grau de complexidade funcional. 2. No contrato de trabalho em funções públicas a termo, o período experimental tem a seguinte duração. A 30 dias, no contrato a termo certo de duração igual ou superior a 6 meses e no contrato a termo incerto cuja duração se preveja vir a ser superior àquele limite. B. 15 dias, no contrato a termo certo de duração inferior a 6 meses e no contrato a termo incerto cuja duração se preveja não vir a ser superior àquele limite. 3. Na falta de lei especial em contrário, o período experimental na nomeação definitiva tem a duração de 1 ano. 4. Os diplomas que disponham sobre carreiras especiais podem estabelecer outra duração para o respectivo período experimental. Artigo 50º. Contagem do período experimental. 1. O período experimental começa a contar-se a partir do início da execução da prestação pelo trabalhador, compreendendo as ações de formação ministradas pelo empregador público ou frequentadas por determinação deste, desde que não excedam metade do período experimental. 2. Para efeitos da contagem do período experimental, não são tidos em conta os dias de faltas, ainda que justificadas, de licença e de dispensa, bem como de suspensão do vínculo. Artigo 51º. Redução e exclusão do período experimental e denúncia do contrato. 1. A duração do período experimental pode ser reduzida por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho. 2. O período experimental não pode ser excluído por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho. 3. São nulas as disposições do contrato ou de instrumento de regulamentação coletiva de trabalho que estabeleçam qualquer indemnização em caso de denúncia do vínculo durante o período experimental. Seção 3ª. Invalidade do vínculo de emprego público. Artigo 52º. Causas específicas de invalidade do vínculo de emprego público. Para além das causas comuns, são causas específicas de invalidade total ou parcial do vínculo de emprego público as seguintes: a declaração de nulidade ou anulação da decisão final do procedimento concursal que deu origem à constituição do vínculo. B. Declaração de nulidade ou anulação da decisão final do procedimento concursal que deu origem à ocupação de novo posto de trabalho pelo trabalhador. Artigo 53º. Efeitos da invalidade. 1. O vínculo de emprego público declarado nulo ou anulado produz efeitos como válido em relação ao tempo em que seja executado. 2. Ao ato modificativo de vínculo que seja inválido aplica-se o disposto no número anterior, desde que não afete as garantias do trabalhador em funções públicas. 3. A nulidade ou a anulação parcial não determina a invalidade de todo o vínculo, salvo quando se mostre que este não teria sido constituído sem a parte viciada. 4. A parte do conteúdo do vínculo de emprego público que viole normas imperativas considera-se substituída por estas. Artigo 54º. Invalidade e cessação do vínculo. 1. Ao facto distintivo ocorrido antes da declaração de nulidade ou anulação do vínculo de emprego público aplicam-se as normas sobre cessação. 2. Se for declarado nulo ou anulado o vínculo a termo que já tenha cessado, a indemnização tem por limite o valor estabelecido nos artigos 301º e 305º respectivamente para despedimento ilícito, ou de denúncia sem aviso prévio. 3. A invocação de invalidade pela parte de má-fé, estando a outra de boa-fé, seguida de imediata cessação da prestação de trabalho,
Aplica-se o regime da indemnização prevista nos artigos 300º e 305º respectivamente para o despedimento ilícito ou para a denúncia sem aviso prévio. 4. Para efeitos do previsto no número anterior, a má-fé consiste na constituição ou na manutenção do vínculo com o conhecimento da causa de invalidade. Artigo 55º. Convalidação. Cessando a causa da invalidade durante a execução do vínculo de emprego público, este considera-se convalidado desde o início da execução. Título 3º. Modalidades especiais de vínculo de emprego público. Capítulo 1º. Contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo. Artigo 56º. Regras gerais. 1. Ao contrato de trabalho em funções públicas pode ser aposto termos resolutivo, certo ou incerto, nos termos previstos nos artigos seguintes. 2. Em tudo o que não seja regulado na presente lei, aplica-se subsidiariamente ao vínculo de emprego público a termo resolutivo o regime do Código do Trabalho, no que não seja incompatível com o disposto na presente lei. 3. O regime do contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo não pode ser afastado por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho. 4. O disposto no presente capítulo e o regime do Código do Trabalho em matéria de contrato de trabalho a termo resolutivo aplicam-se, com as necessárias adaptações, à nomeação exercida a título transitório. 5. A constituição do vínculo de trabalho em funções públicas a termo resolutivo deve obedecer a um procedimento concursal, cujos métodos de seleção são os previstos nos n. 2 a 6 do artigo 36º. 6. Não são aplicáveis ao vínculo de trabalho em funções públicas a termo resolutivo as normas relativas a carreiras, mobilidade e colocação em situação de requalificação. Muito obrigada por assistir ao vídeo. Acompanhe a parte 3 para a continuação da Lei Geral do Trabalho na Função Pública. Começaremos a partir do artigo 57º. Até à próxima!